Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em meio a toda essa crise em que Lula enfiou o Brasil, forçando Trump a tarifar nosso país em 50%, a Globo News levou o deputado Lindbergh Farias para debater com a deputada Carol Detoni. O petista tentou culpar Eduardo Bolsonaro, dizendo que estão agindo contra o Brasil e que o ministro Moraes e o Supremo estão respeitando a democracia. Para o azar do Lindinho, quando a palavra passou para Carol, a deputada soltou uma enxurrada de verdades na cara do petista, dizendo que Trump só está querendo que o Brasil pare de censurar e perseguir opositores políticos e de se aliar a ditaduras. Líder, queria saber a sua opinião, o que você esperava? O governo não esperava isso, na verdade, pegou todo mundo de surpresa. Queria saber a avaliação do senhor, por favor, e mais uma vez, obrigado aos dois. Olha, quem pode esperar uma coisa dessa? É uma agressão. Eu não me lembro de uma agressão estrangeira tão grande ao país. Tem que haver agora um sentimento de unidade nacional, porque foi mais do que tarifar em 50%, o que seria muito grave. É que na carta do Trump para o Lula fica claro que a motivação é política. O julgamento no Supremo de Bolsonaro. Parece uma chantagem de Bolsonaro com o país e foi construída. Veja, nós estamos aqui, tem que ter uma posição contra o governo norte-americano, mas teve a participação direta. Eduardo Bolsonaro lá, da turma de Bolsonaro, construindo essa sanção. Disseram que a sanção ia ser contra Alexandre de Moraes, mas na verdade foi contra todo o povo brasileiro, porque vai prejudicar empresas e prejudicar os empregos do Brasil. Líder, então vou ouvir a senhora também sobre o mesmo assunto. Queria saber a opinião da senhora, a senhora que é da oposição, que apoia Donald Trump, mas queria saber como que a oposição recebe esse anúncio. Olha, quando nós olhamos a nota do Donald Trump sobre a taxação geral de 50%, a gente percebe claramente que ele começa falando da perseguição que nem deveria estar existindo e do processo legal contra Jair Messias Bolsonaro. E ele coloca, então, que o STF, ele é claro isso, dizendo que são as autoridades que não estão respeitando os princípios democráticos. Presidente Lula e STF que estão querendo fazer quais atitudes? Censurar e perseguir opositores. Numa democracia isso não se admite. Então esse jogo internacional que o Lula vem fazendo, de querer dizer que é um país democrático, mas se alia a ditadores e que ao mesmo tempo quer fletar com a América, que é o país da liberdade, o Trump viu que não é verdade. E ele taxou para dizer o seguinte: enquanto não for restabelecida a democracia no Brasil, enquanto continuarem se perseguindo mídias sociais americanas e cidadãos americanos, colocando taxações, colocando multas pesadíssimas, ferindo a liberdade de expressão e a liberdade dos cidadãos americanos, nós vamos taxar então o Brasil para que ele realmente volte a ser um país livre. Ou seja, o reconhecimento daquilo que nós, oposição, viemos dizendo há muito tempo. Parem de perseguir a direita, parem de perseguir os opositores, e o mundo inteiro livre está vendo isso agora. E isso está vindo como consequência das atitudes de duas autoridades públicas: governo Lula e STF. O senhor falou um pouco sobre que não é apenas uma decisão econômica. Queria que o senhor detalhasse isso um pouco, se é também uma decisão que fere a soberania nacional. Afinal, na carta, cita também decisões de instituições brasileiras. Gente, isso aqui é impressionante. Eu queria perguntar aos deputados bolsonaristas se estão satisfeitos com as empresas e os empregos. Eu chamo a atenção nisso. Essa história é uma maluquice. Nós vivemos uma democracia, nós temos um poder independente, o Supremo Tribunal Federal. Então tem um ataque à soberania nacional, ao Brasil como um todo, e eu acho que tem que ter um amplo sentimento de unidade nacional. Empresários, setor agro, a população brasileira, democratas. Então tem um ataque à soberania, mas tem um ataque à democracia. Todo mundo sabe que houve uma trama golpista. Bolsonaro e a turma dele está querendo chantagear o Brasil. É isso que está fazendo, numa articulação internacional. Desculpa, o nome disso é traição da pátria. Faço uma pergunta: vocês vão ficar com o boné do Trump novamente? Ou vão defender o Brasil dos brasileiros? Líder, então venho aqui para a senhora, como a senhora tem visto, não só o líder Lindbergh, mas outros governistas responsabilizando também uma atuação de Eduardo Bolsonaro. Queria que a senhora falasse a sua avaliação. Essa acusação é muito leviana, porque nós percebemos durante as eleições o Alexandre de Moraes
deu ordens secretas e ilegais, segundo o governo americano, para suspender perfis do Twitter, para suspender o próprio Twitter em 2024, colocando multas pesadíssimas sem o devido processo legal, ou seja, o Estado de Direito, o contraditório e a verdadeira democracia não está sendo respeitado. Isso está claro. Só não vê quem não quer. O Trump está dando nome aos bois. Seja a culpa é do Lula e a culpa é do STF, porque eles sim não estão respeitando a democracia. E o discurso que a gente vê da esquerda é justamente esse, dizer que respeita a democracia, mas na verdade quer prender Bolsonaro, quer tirar direitos políticos do Eduardo. Durante a pandemia, vocês lembram muito bem, a esquerda foi mundo afora, falando que Bolsonaro é genocida, sendo que a pandemia veio de um vírus lá da China, e o culpado era Bolsonaro. E ninguém foi processado, nenhum parlamentar foi processado por expressar sua opinião livremente fora do país. Agora, o Eduardo, quando ele diz que algo está errado no Brasil, agora ele está cometendo um crime de lesa pátria, isso não pode. O deputado tem imunidade parlamentar, mas como a gente já não tem mais imunidade parlamentar, como realmente a perseguição está ocorrendo, é esse tipo de argumento que a gente vê aqui. Mas isso não é verdade. O Trump foi muito claro e as decisões feitas com relação ao X demonstram claramente a falta do devido processo legal. Países onde não há contraditório, ampla defesa, devido processo legal, onde o Supremo Tribunal Federal conduz inquéritos, onde o acusado é vítima e julgador ao mesmo tempo, isso não está certo numa democracia. Isso tudo está sendo visto pelo mundo livre. E essas sanções, na verdade, são para que essas mesmas autoridades voltem e restabeleçam realmente a democracia no Brasil. Isso é um recado para Lula, já disse aqui, que é o verdadeiro culpado, e o STF também. Líderes, agradeço muito, muito obrigada pela participação. Tralha, eu volto com você aí no estúdio. Nessa segunda parte do vídeo de hoje, eu queria mostrar a vocês um desabafo do senador Eduardo Girão, que estava sozinho no Senado, pois o presidente cancelou a sessão. Girão fez duras críticas ao Lula e aos ministros do Supremo, que são os grandes responsáveis por nosso país se encontrar nessa situação. Ele ainda defendeu a anistia aos patriotas do 8 de janeiro e disse que é hora de impeachment. Paz e bem, quinta-feira, dia de sessão importantíssima aqui no Senado Federal, está vazio. Sabe por quê? Porque foi cancelada a sessão, né? A forma que o presidente do Senado encontrou para resolver os problemas. E não foi só essa sessão daqui, onde a gente poderia debater, discutir alternativas, o pessoal da direita, o pessoal da esquerda, quem é contra o governo, quem é a favor do governo. É hora de união para tentar resolver esse problema do país, que foi uma tragédia anunciada, né, tendo em vista o governo que flerta dia sim, dia não com a ditadura, né, o STF pintando e bordando alguns ministros com direito até a preso político hoje no Brasil, em pleno século XXI, e nesse momento a gente cancela a sessão, né, no momento que mais precisa. Até a reunião de líderes foi cancelada, que é uma vez por semana. Eu realmente não entendo esse modo avestruz do Senado Federal. E eu quero dizer para vocês, né, que nós estamos aqui de prontidão, outros colegas ficaram também, né, mas como a reunião foi cancelada, não vieram para o plenário. Mas eu digo uma coisa para vocês: Lula sequer nomeou um embaixador brasileiro para a maior economia do planeta. Lula recebeu navios iranianos aqui no Brasil logo que assumiu. Estendeu o tapete vermelho para o Maduro, com honras de Estado, né, o ditador Maduro. Lula comparou o Trump ao nazismo, ao fascismo. Defendeu uma corrupta da Argentina. Lula trouxe com dinheiro meu, dinheiro seu, no avião da FAB, mandou buscar uma corrupta do Peru, condenada. Olha os sinais trocados que o Brasil dá, a diplomacia nanica dá para o mundo nesse momento, né? Lula tem se colocado como uma figura decadente, já é criticado por boa parte da imprensa internacional. Então, agora nós estamos igualados de vez a regimes autoritários como o Irã, Venezuela, Cuba, sofrendo sanções da maior democracia do mundo. Temos soluções, é isso que a gente precisa de forma serena, madura, discutir aqui no Senado. Sabe como? Fazendo anistia ampla e restrita, porque isso sim reconcilia e passa um sinal de reconhecimento de um erro histórico que o Brasil está cometendo, né? Poxa, se o pessoal que pegou em armas há pouco tempo atrás, sequestrou avião, embaixador, né, assaltou banco, essa turma não teve anistia, por que não é hora de pegar e dar anistia com pessoas que não pegaram em armas, que não tiveram direito à defesa?
A dupla jurisdição que está prevista na Constituição. Está tudo errado. Pessoas que estavam com a bandeira do Brasil, com a Bíblia, com batom, sem possibilidade nenhuma de golpe, fica insistindo nisso. Isso tinha que dar em alguma coisa. Não ia ficar, de uma certa forma, impune uma situação dessa. Então nós temos que correr para resolver esse problema para o bem do Brasil. Porque quem vai pagar essa conta, infelizmente, né, com essa tarifa absurda, esse tarifaço, é o povo brasileiro. Então o Lula não pode pensar jamais em revidar. É hora de ter a humildade e, junto com o presidente da Câmara, do Senado, do poder, que para mim é um dos grandes responsáveis também, que é o STF, mas é hora de colocar cada um no seu quadrado. E eu acredito que um pedido de impeachment é importante para dar uma mensagem. Rapaz, tá aqui, a Constituição foi abusada, tem erro, e é o momento de ter essa percepção para que não haja perda maior. Porque se Lula revidar, a carta foi clara do presidente americano, né? E ele foi eleito pelo povo dele, para defender o país dele, as leis dele. Nós estamos defendendo a nossa? Que recado a gente está dando aqui com a ditadura toga que existe no Brasil? Então que Deus abençoe você, muita paz e harmonia. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Enquanto eu comento, olhem bem esses rostos, pois não chegamos ao fundo do poço sem a grande ajuda dessas figuras. Essa fala do Girão reforça o que eu sempre digo a vocês aqui no canal. No ano que vem, precisamos eleger um Senado forte e de direita, com um presidente que não se esconda na hora de tomar decisões importantes. Quanto ao Lindbergh, a Carol foi certeira ao desmentir essa falácia de que esse tarifaço é culpa do Bolsonaro. Vale lembrar que não faz nem 3 dias que o Lula falou que é preciso realizar comércio sem passar pelo dólar, demonstrando que ele e seus aliados comunas estão tentando enfraquecer o capitalismo ocidental. O que vocês acham, pessoal? Concordam com o senador Girão que está na hora de começar a falar em impeachment? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.